prosperar nos seus projetos e não está por baixo. E Deus começa da mesma forma a dizer assim: olha, você será cabeça, não será, cauda. Você estará por cima, não estará por baixo. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Diga uau. Te exaltarei em fama, em honra e glória. Às vezes nós ficamos pensando: meu Deus, escuta bem, quando Deus chamou Abraão, Ele diz assim: ó, benditas serão todas as famílias na terra, Abraão, através de ti. E logo a seguir Deus fala: e te enriquecerei grandemente, né? Porque Deus queria trazer à existência algo grande, para mostrar, e expressar a nobreza do reino dos céus aqui na terra. Deus quer nos fazer, prosperar. Então, quando os mandamentos do Senhor começam a ser prescritos, entre tudo Deus vai incutir ali o dízimo. No capítulo 15 de Deuteronômio, Deus vai falar assim: olha, aonde eu colocar o meu nome, vocês trarão o dízimo. No lugar onde eu colocar o meu nome, se a jornada for longa, para você trazer o teu cereal, o teu gado, vocês vão vender tudo e vão trazer em dinheiro. No lugar onde eu colocar o meu nome, ali vocês dizimarão. Amém, mano? Ali vocês entregarão. E Deus começa. Não há como contestar, porque é uma estrutura que Deus criou. Ele propriamente criou, Ele estabeleceu. Então nesta noite eu quero falar algo, e iniciando dessa forma para que você entenda. Toda vez que Deus estipulava algo, Ele dizia assim: isso vos será por mandamento perpétuo, eterno. Não pode ser mudado, não pode ser alterado, não pode ser discutido. Tem que ser somente, aceito e obedecido. Então Deus, Ele quer cuidar mais de nós. E Malaquias 3 diz assim: olha, vocês deixaram de fazer isso, por isso tudo sucedeu a vocês. Diz aos vossos pais: vocês se desviaram dos meus mandamentos. Seus pais, obedeciam, mas depois que eles morreram, vocês pensaram que a lei mudou, vocês pensaram que eu mudei de ideia, né? Vocês pensaram que eu mudei. Não, eu não mudei, eu sou o mesmo. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Quem está dizendo, diga amém. Deus é o mesmo ontem, hoje e será, eternamente. Então, em Malaquias 3 diz assim: eu não mudei não, vocês que mudaram, né? Vocês que incutiram isso na cabeça, desde os nossos pais. Seus pais se foram, agora vocês querem ser uma nova geração agora deformada. Trazei novamente o dízimo à casa do tesouro, para que haja, mantimento na casa de Deus. Então os dízimos são para administrar a casa de Deus, para investir na casa de Deus, investir nos projetos da obra de Deus. É algo muito importante quando você entende e obedece. Amém? Quando Deus diz assim: se atentamente ouvires, com atenção, dê atenção, com atentamente, né? Eu não escolho dizimar ou não. Amém? Não é opção, é mandamento, né? Mandamento que Deus nos testa para obedecer. Amém? É a mesma coisa da árvore da vida, é um mandamento: não toque ali, né? Deus mandou, obedece, não toque, não faz isso, né? Porque certamente morrerás no dia que tocar. Quando você toca naquilo que é de Deus, porque o dízimo, nós não damos o dízimo, ninguém dá dízimo, né? Nós devolvemos o que é do Senhor. Amém, amado? Dízimo, é do Senhor. Nem eu, nem você, nem ninguém pode ficar com aquilo que é de Deus. É do Senhor. Ninguém pode administrar, dizer assim: olha, eu dizimo, comprei 10 cestas básicas, peguei meu dízimo, comprei e distribuí. Não, é do Senhor. Amém? É para a casa de Deus, né? Se você quer fazer algo fora o dízimo, faça com o que ficou dos 90% na tua mão. Quem entendeu, diga amém. Amém? Porque Deus é o que designa aos mordomos para administrar a casa do Deus vivo. Amém, queridos? Então são muitas promessas. E quando você entende, você consegue reivindicar conforme a tua palavra, Senhor. Tu disse que as bênçãos correriam atrás de mim e me alcançariam. Conforme a tua palavra, tu disseste que abriria uma janela no céu. Tu falou que eu posso fazer prova.
Porque quem obedece pode fazer prova. Quem não obedece não se atreva a fazê-la. Amém, mano? Quem não obedece não se atreva a fazer prova que Deus, vou fazer, vai dar certo. Se você não obedece, não faz prova, amém, mano? Né? Só incline tua fronte e diga: Senhor, me ajuda a obedecer. Né? Entre eu e meu bolso há uma grande distância, né? Aqui ninguém toca. Se você não deixar Deus tocar no que é teu, você nunca tocará naquilo que Deus tem para você. Quem quer mais de Deus? Diga: Senhor, me abençoa, me coloca como cabeça, não como cauda. Diga: a tua palavra, e não pode ser refutada, não pode ser mudada, porque tu disseste, assim diz o Senhor. Foi Deus que disse, amém, amado? Então, quando nós façamos então com prazer, amém? Com prazer. A Bíblia diz: façais tudo sem murmuração, amém, amado? Amém? Entregue dízimo sem murmuração, oferte sem murmuração, doe sem murmuração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com... Quanto mais alegria você dizimar, quanto mais alegria você ofertar, quanto mais alegria você votar, a Bíblia diz que a intensidade do amor sobe sobre a tua vida. Aí ele diz: esse entendeu, esse me ama, esse compreendeu. Então eu tenho um projeto para colocar ele como cabeça, não como cauda. Ele vai estar por cima e não por baixo. Quem pode dar glória a Deus? Vamos fazer com alegria? Porque nós sempre falamos e entendemos que o dízimo, a nossa oferta, o dízimo, a nossa oferta, né, qualquer voto que você fizer, sabe, é a expressão da nossa adoração. Amém? Sabe, quando nós trazemos o dízimo, nós denunciamos a quem adoramos, né? Quem não dizima já denunciou que, sabe, adora a mamon, adora o Deus da avareza, adora o mundo lá fora, amém? Não, eu não vou dar o dízimo, não. Vai dar para mamon, filho, né? O que é mamon? Mamon é todos os prazeres do mundo, seja comida, seja bebida, sobre tudo, né? Você vai gastar aquilo que é de Deus dos prazeres deste mundo, né? Que prazeres não é só naquele contexto, não. Prazeres também. Quem gosta de comer, diga amém. É prazeroso ou não é? Depois você manda até trazer o chá, não é, na verdade? Para descer mais um pouco, para aproveitar mais a sobremesa, né? É prazeroso. Isso é mamon, né? Quando fazemos e está consagrado, tudo se torna santo ao Senhor, amém? Vamos sim santificar nossas finanças nessa noite? Se coloca de pé, amém? Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta, nossos dízimos. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Pai, aqui estão os dizimistas, os primicistas, os ofertantes, meu Deus. Muitos já o fizeram, meus amados, Senhor, e são fiéis ao fazê-lo. Sim, meus amados, Senhor, eu invoco todas as bênçãos que estão incutidas na Tua palavra sobre o fiel, porque a Tua palavra diz que ao fiel Tu abençoa. Sim, meus amados, Senhor, abençoando os primicistas, os dizimistas e o ofertante. Faça, meus amados, que se recaiam, meus amados, sobre a vida deles, as 8.000 promessas que Tu tens, Senhor, na Tua palavra, em o nome santo do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor correm atrás de você, até te alcançarem, até dar ao fim aquilo que Deus fez com que ela corresse atrás, vai concluir, vai se realizar, e tudo será para a glória de Deus. Diga: é para a glória de Deus. Pode trazer para a glória de Deus, filho, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, amados. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Paulo disse que haveria um dia difíceis, né? Dias difíceis, dias trabalhosos. Amém? Mas tudo isso é muito bom. Apóstolo, é bom sim, para provar a tua fé, amém? A Bíblia diz que nós seríamos provados, amém? Provados, nós estamos sendo provados em meio a essa pandemia. Provados novamente agora que a bandeira vermelha se levantou, né? Ó Jesus, amém? Mas não seremos reprovados, porque continuaremos na fé, na graça, esteja aqui dentro ou dentro das nossas casas, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então
Então as lives, elas serão feitas em casa, não faremos na igreja, seja terça-feira, dependendo do tocar da trombeta da apóstola, amém, seja quinta-feira, amém, ou seja domingo, até que, né, se coloque novamente, né, à disposição a liberdade de expressão, amém, querido? Não é uma liberdade imposta, ditatorial, mas que é castrada dessa forma, não, mas é para nós obedecermos para o nosso bem, amém, queridos? Então nós não fazemos porque não cremos, não temos fé, sabe? E fazemos porque não temos fé. Não, nós fazemos para sermos testemunho, amém, mano? Amém? Nós temos que ser testemunho e obedecer às autoridades que são constituídas por Deus, amém? Glória a Deus. Nós temos falado nesses dias, né? Domingo nós falamos sobre maturidade. E maturidade é algo essencial, né, para você ser vitorioso, seja em qualquer área da tua vida, amém? Para você entender, compreender, né, ter um raciocínio lógico, amém? Porque Paulo diz que a fé é racional. Aquele que tem maturidade, ele racionaliza a palavra de Deus, ele procura entender, compreender o que Deus está falando, e nós entendemos aquilo que nós precisamos mudar, né? Sabe, a nossa ótica, o nosso prisma, em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Quem entendeu, diga amém. Para que possamos crescer, né? Quem não se propõe a amadurecimento não cresce. A Bíblia diz que nós temos que crescer na fé, na graça e no conhecimento de Deus, amém? Na quinta-feira falamos sobre esperança, amém? Sobre esperança, Zacarias, ali capítulo 6, que fala aqueles que são presos à esperança, amém? A esperança que vai dar certo, que vai mudar, não é só a pandemia que nós temos que esperança que vai passar, mas muitas coisas nós aprenderemos a valorizar, não é verdade? Né? Eu acredito que muitos valores de muitas pessoas subirão, né? Serão aperfeiçoados, começaremos a valorizar mais coisas depois dessas coisas. Eu creio muito nisto, amém? E quando em Mateus Jesus disse a respeito de João que ele era a voz que clamava no deserto, que era ele que prepararia o caminho, amém? Ele é o precursor, é o que prepara o caminho para Yeshua vir. Me dei a pensar de que Deus também preparou o caminho, desde Gênesis. Deus prepara o caminho, né, e lança, sabe, um ponto de fé que nós agarrássemos, né, nas futuras gerações, que não estava acabado, que não era o fim, né? Que o Éden não estaria perdido para sempre, que o reino do céu não estaria excluído da vida do homem para sempre, que nasceria da semente da mulher aquele que, sabe, esmagaria aquele que nos fez perder, amém? Que nos fez sair do Éden. Deus abre o caminho para que as gerações futuras tenham, diga, fé. Então Deus prepara o caminho ali, sabe, de motivar a nossa esperança, de nós nos agarrarmos nas promessas de Deus, porque Gênesis ali é promessa que Jesus viria, que o Filho dele viria, amém? E que nos levaria de volta na condicional, né, de crer, de aceitar e de receber a Yeshua, a Cristo, como único e suficiente Salvador. Quem está entendendo, diga amém. A humanidade não entendeu, se extraviou, mas eu acredito que um homem chamado Noé, ele entendeu, e a Bíblia diz que ele ficava no padrão do paraíso, do reino. A Bíblia diz que Deus encontrou, diga, um justo. Então aquela promessa não foi perdida. Ele encontrou o caminho da justiça de Deus, da honestidade, da bondade, da moralidade, entre outras coisas. Deus olhou e encontrou um justo e chamou ele. Para quê? Para que ele preparasse o caminho para recomeçar novamente a terra. Amém? Para recomeçar novamente o mundo. Aquele se destrói debaixo das águas, Noé agora prepara um caminho difícil. A maior dificuldade não foi ele construir a arca, a maior dificuldade foi ele recomeçar o mundo. Quem está entendendo, diga amém. Né? E preparar agora, sabe, para as outras gerações, um caminho, para que eles encontrassem nesse caminho a promessa de Yeshua, de Jesus,
Ele veria, Ele salvaria, amém? Ele resgataria o homem da perdição eterna. Noé prepara esse caminho. As nações crescem, a população aumenta. E ninguém encontrou o caminho. Aí Deus vai novamente, chama um homem chamado Abraão. Para quê? Para preparar o caminho para vir à existência uma grande nação. Mas para nessa condicional ele sai da tua parentela, né? Você não pode andar no caminho da tua parentela. Você não pode andar no caminho, sabe, da tua geração. Para que eu fazer isso que eu vou fazer na tua vida? Para você ficar no caminho e que da tua geração vai vir Yeshua, sai da tua parentela. Ele obedeceu, diga, ele obedeceu. Ele obedeceu e prepara o caminho para a existência, para Isaac vir. Através da sua caminhada, da fé, escuta bem, a sua perseverança vai definir, vai determinar as conclusões das promessas que Deus fez na sua vida. Quem está entendendo amém? Se alguma promessa de Deus não se cumprir na tua vida, não foi culpa de Deus. Foi culpa de uma falta de revelação, de posicionamento. Quem entendeu, diga amém. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus nunca faz uma promessa para mentir, para enganar, para iludir. Deus nunca faz isso, né? A Bíblia diz: fiel que prometeu, fiel que também que fará. Amém, mano? Amém? A Bíblia também diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus sempre é verdadeiro, né? Ah, eu não sou mentiroso. Não quer dizer que nós somos mentirosos e mentimos. Amém? Não, nós nos tornamos mentirosos através de conduta, comportamento, amém? E filosofia, posicionamentos que Deus desagrada. Aí é uma forma de dizer que amamos a Deus, mas continuamos agarrados em algo. Aí nós nos tornamos mentirosos. Você não ama a Deus? Abandona isso, né? Por isso que Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não é verdade? Entrarão no reino, né? Mas se me amais, guardarei os meus. Graça também não é, sabe, é uma filosofia, uma prescrição ali, se você escolher, não. Toda a graça, desde Mateus, Apocalipse, é mandamento. É uma nova lei, uma nova via de regra. Quem está dizendo amém? Prepara o caminho para ir até Moisés. Moisés, antes da sua morte, agora, quem é Moisés? Moisés é o legislador. Ele é aquele que Deus trouxe para trazer a lei, os mandamentos do reino. E eu quero dizer para você que, escuta bem, Josué foi o sucessor de Moisés aqui na terra, para fazer com que Israel adentrasse na terra prometida. Mas antes de morrer, ele vai, sabe, dizer a respeito do sucessor, que traria a revelação da palavra. Ele vai morrer e vai dizer assim: o Senhor levantará um profeta maior do que eu. A eles vocês ouvirão. Quem está dizendo amém? Ele estava falando que Deus ia trazer o verbo. Ele ia trazer a revelação da palavra, né? Ele traria a compreensão da lei. E é sobre isso que eu quero falar. Como entendemos lei e graça. Como entendemos, porque tudo aquilo que você não entender é aquilo que irá te destruir. Porque à medida em que você não entende sabe, a lei e não entende a graça, você está numa rota, sabe, muito perigosa. Numa rota de destruição, numa rota de perdição. E eu acredito que ninguém está na jornada aqui no cristianismo, que recebeu a Cristo, que foi batizado nas águas, para ir para a perdição eterna. Eu acredito que você traçou uma rota, sabe, para ir e adentrar no reino dos céus. Quem traçou isso, diga amém. Então eu quero expressar algumas coisas, como nós entendemos a lei e a graça. Abra vossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Aos Romanos capítulo 7. Por quê? Porque se não entendemos a lei e a graça, também não alcançaremos maturidade. E se não alcançarmos maturidade, também, sabe, a nossa esperança será frustrada. E Provérbios diz: a esperança não realizada, né, ela traz, sabe, desânimo. Ela traz
tristeza, ela traz frustração. Amém? Então, à medida que vamos nos preparando para aquilo que está se aproximando nesses dias difíceis, e aonde você estiver na tua casa, você vai ter que ter a compreensão dessa revelação. Eu acredito que Romanos capítulo 7, para propriamente este livro, ele traz muita complexidade, ele traz, sabe, Romanos 7, ele é muito complexo. Quantas vezes eu passei por ele, né? Quantas vezes eu passei por ele, diz, misericórdia, que complexidade, ele está falando de quem, né? Ele está falando dele, ele está falando, sabe, de um personagem fictício, né? Ele está falando de uma forma eurílica quer dizer assim, o narrador expressar seu sentimento a respeito de tal coisa. Quem está entendendo também? Né? Ele está narrando, mas ele está expressando o sentimento, ali as suas indagações próprias. Eurílico é isso, ele expressa seu próprio sentimento. Então, quando nós passamos pela palavra, eu acredito que você passou, né, por Hebreus capítulo 6, e talvez da forma que foi dita, trouxe terror para a tua vida, trouxe dúvida, porque Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, ele traz uma indagação, e que muitos se encaixam nela, ou um dia se encaixaram, ou possa vir a se encaixar, diga misericórdia. Hebreus 6, né, se não for bem entendido, se não for bem falado, aquele sabe que tinha alguma esperança de reatar com Deus, de se aliançar com Deus, né, de ser arrebatado, acabaria ali. Por quê? Porque Hebreus capítulo 6 vai dizer assim: é impossível que outrora alguns que experimentaram, né, os dons de Deus e foram, diga, iluminados, né, possam ser renovados novamente para arrependimento. Como é que você entende isso? Se tropeçou e caiu, se ouvir essa palavra, diz, não tem mais jeito mesmo, né? Acabou, vou pro mundão, né? Já estou perdido mesmo, vou enfiar o pé na jaca e acabou para mim, porque Hebreus 6 está falando que experimentou os dons, que experimentou a glória, experimentou a presença, foram iluminados. Mas quando nós entramos na compreensão de iluminados, nós entramos na compreensão que agora obtemos, diga, conhecimento. Aquilo que me era obscuro, agora eu fui iluminado. Amém? Eu fui iluminado. Então tem 3 maneiras de você compreender ou se conduzir, uma vez que você é iluminado. É nisso que eu quero falar. Romanos capítulo 7 vai dizer dessa forma: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver, dali estará ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, diga, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto, diga, fruto para Deus. Novamente diga, fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos a novidade do Espírito e não na velhice da letra. Amém? Então, iluminados é assim, olha,
Dali em diante ele vai dizer assim, olha, eu não tinha conhecimento da lei. Enquanto eu não tinha conhecimento da lei, eu vivi. Amém? Agora eu tenho conhecimento da lei, agora eu estou desesperado. Iluminado é assim. Eu vivia bem, a levantar, à vontade, da minha maneira, né? Deixava fluir o mundo, vamos lá, vamos fazer. Eu não tinha nenhum entendimento que aquilo que eu estava fazendo feria a santidade de Deus, agredia a santidade, transgredia a lei. Quem está dizendo amém? Né? Fazíamos as coisas naturalmente, prosseguimos naturalmente, né? Numa ignorância, da falta de conhecimento. Mas um dia recebemos a revelação do Evangelho, fomos iluminados, agora nós temos, diga, conhecimento. Conhecimento agora, né? Ele vai começar a desenrolar ali, né? 7 em diante, aí, versículo 7, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É a lei que nos faz conhecer o que é certo, o que é errado, o que é pecado ou não é. Não existiria o Novo Testamento sem o conhecimento do Velho Testamento. E outra, não tem Velho Testamento e não tem Novo. É um testamento desde Gênesis a Apocalipse. É nós que separamos essas coisas. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir. Eu vim abrogar, né? Eu vim cumpri-la. Eu vim trazer a revelação da lei agora. E ele vai dizer assim, olha, porque eu não conhecia a concupiscência, a lei não dissesse, não cobiçarás. Quando nós estamos no mundo lá, de certas formas, não cobiçar, né? Mas, como foi, sabe, focada, né? E muitos focam só de uma maneira, mas a Bíblia diz que você não pode cobiçar, diga nada. Nada que é do próximo, nem a mulher, nem gado, né? Nem o brinco, nem a maquiagem, nem a roupa, nem o sapato, diga nada. Você já cobiçou alguma vez? Você achou aquele look, né, mais para as mulheres, uau, que roupa linda, que sapato bonito, onde você comprou? E na semana que entrou, você foi atrás até pegar o mesmo sapato? Ou a mesma roupa? Não responde não. Porque eu sei que você fez isso. A revelação de Deus, não é revelação não, constatação de fatos. Quem está entendendo, diga amém. É uma forma de cobiçar. É uma forma de cobiçar inconscientemente, né? Ingenuamente, né? Infantilmente, né? Porque nós entendemos, que legal, não. Mas de uma maneira inconsciente, é uma forma de cobiça. Amém? Então tem várias formas, e não cobiçarás levava a uma transgressão. E dessa forma ia desenrolando, e Paulo diz assim, eu não tinha conhecimento, agora eu tenho. Mas se eu fosse para toda a abrangência, sabe, por exemplo, não matarás, como era no literal, né? Sabe, teria que propriamente tirar a vida de alguém. Mas agora entramos no outro nível de evangelho, não é verdade? Né? Que não matará, não ficou só no contexto de tirar uma vida literalmente. Entrou também que aquele que fala mal do seu irmão é assassino, diga misericórdia. Não começa a complicar um pouco aí? Né? Não começa a complicar algumas coisas? E Deus quer nos levar a um amadurecimento, a uma compreensão, para que nós entendamos o que nós temos que fazer daqui para diante, para que Deus traga aquilo que Ele nos prometeu, esse algo grande, este avivamento, esse crescimento, essa formação de pessoas maduras para que trabalhem em unidade e recebam aquelas almas que estão necessitadas, desesperadas por Deus. Diga, Senhor, me prepara. Então tem 3 maneiras de compreender a lei. O primeiro entendimento, sabe, de se lidar com a lei, a primeira forma de se lidar com a lei é a maneira legalista. Qual é a maneira, o que é um legalista? É aquele indivíduo que não consegue fazer as coisas verdadeiramente com o coração, mas faz outras coisas, né, para sobrepor, maquiar, né? Aquilo que ele necessariamente precisava receber. Porque Deus vai dizer em Ezequiel, eis que nos últimos dias eu escreverei a minha lei nos vossos corações, mas não mais em tábuas, amém, amado?
E ali ele vai desenrolando, ele vai desenvolvendo. Então o legalista, muitas vezes, ele se apega... Não, eu guardo algumas coisas da lei. Eu guardo o sábado. Eu não como carne de porco, né? Eu não como alguns animais que remoem, né? Sabe? Eu guardo, porque dízimo também é lei, né? Porque você vai ver ali Mateus, o fariseu e o publicano, né? Sabe? Dizendo para si mesmo. O fariseu orando para si mesmo. Ele nem orava para Deus, mas ele dizia consigo mesmo, né? Senhor, ele dizia, Senhor, eu não sou igual esse fariseu, esse publicano, é miserável, eu dizimo, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. E o legalista, ele se torna, digam, um fariseu. E Jesus disse, fariseus hipócritas, vocês são bonitos por fora, né? Se vestem, né? Seus filactérios, parecem, né, adoradores, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. É necessário limpar primeiro o interior do copo. Jesus primeiro limpa o interior, para que depois o exterior também fique limpo. Quem está entendendo? Amém? É o que o Espírito Santo está promovendo nesses dias. Ele vai limpar o nosso interior, amém, amado? Ele vai começar um processo de limpeza em nossas vidas, para nós abraçarmos esse avivamento que está para chegar, né? E aquilo que Deus está trazendo na nossa vida, as promessas que Ele está trazendo. Então a primeira forma, a primeira de lidar com a lei, é a maneira legalista. Não, eu ofertei aquilo, eu dei aquela cesta básica. Isso aqui eu não consigo, mas isso aqui vai superar, porque eu sou um cumpridor da lei. Eu compro algumas coisas, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes você já não ouviu de alguém, pelo menos eu ouvi, de pessoas que não querem aceitar Jesus, não, né? Diz assim, olha, não tem outro jeito, se você, né, não aceitar Jesus, né, sabe, você não vai para o céu. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, né? Eu não minto, não faço mal para ninguém. Deus não vai me mandar para o inferno, eu sou uma pessoa boa, né? Eu fumo meu cigarrinho, bebo, né? Ninguém vai para o inferno porque bebeu e fumou, vai para o inferno porque rejeitou a graça. Quem está dizendo amém? Apóstolo, quer dizer, não, a Bíblia diz que nós não podemos ficar mais nas obras antigas, amém? Não. Então a primeira forma é o legalismo. E nós temos que tratar o legalismo. Escuta, há uma caminhada muito grande que um legalista ele pode cumprir muitos preceitos da lei, que também é imposto pela graça. Dizima, oferta, vive, né? Mas tem algumas áreas da sua vida que são prisões ainda. Prisões que ele está amarrado. E aquilo que está para vir agora sobre nós vai quebrar as correntes da nossa vida. Você já se pegou durante toda a tua caminhada, né? Toda a tua caminhada de cristianismo, que algumas pessoas lutam com alguns monstros interiores, né? Que percebem que ao passar do tempo ainda não se livrou dele, né? Parece que aquele bichinho ali, ele está sempre ali. Às vezes ele se finge de morto, parece gambá, né? Sabe que o gambá ele se finge de morto para não morrer, não é verdade? Você chega nele, ele vira as perninhas e fica... Aí você cutuca ele do lado, cutuca ele do outro, cutuca do lado, miserável, vai. Mas você vira as costas, ele vem... Então parece que tem coisas mortas. E aí a pessoa pensa que está tudo bem, mas vira e volta, ela torna novamente a praticar o mesmo pecado, a incidir no mesmo erro, e depois tem aquele sentimento horrível. Porque o pecado nos traz um sentimento horrível, traz ou não traz? Traz uma coisa muito, sei lá, estranha, esquisita. Dá aquele sentimento que parece que vai chover, não chove, né? Quem já não levantou de manhã cedo assim, esse tempo parece que tempo de morte, parece que a morte está junto com ele, né? Cheiro estranho, tipo esquisito. Por quê? Porque tem muitas coisas que Deus está trazendo uma mensagem. Santificai-vos ao Senhor. Seja santo. Abandone o erro. Tenha intimidade com o Pai. E Paulo vai continuar desenrolando. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Eu vivia sem lei, agora veio o mandamento,
né? Veio a revelação do pecado e eu morri agora para esse mundo, para viver para Cristo. Mas às vezes eu fico, será que ele morreu mesmo? Será que ele está mortinho mesmo? Porque você tem que tomar cuidado, porque o pecado ele só procura uma ocasião, uma oportunidade para voltar para a tua vida. Uma ocasião. Ele vai mexer com você nas áreas, sabe, de fraquezas da sua vida. Ele nunca vai mexer com algo que não vai mexer com você. Ele vai dar, sabe, aquilo que outrora você tinha prazer, que você tinha gosto de fazer. Quem está dizendo amém? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por meio dele me matou. Né? Não tem problema nenhum, né? Deus é bom, Deus é amor. Não tem importância fazer isso. Não tem importância fazer aquilo. Aí esse sentimento Deus entende. Deus pode até entender, mas Ele não aceita. Quem está entendendo amém? E se não aceita, Ele vai continuar falando na mesma coisa. Ele vai continuar trabalhando na mesma área. E Paulo começa a falar dessa maneira. E os legalistas eles tendem, né, a se comportar dessa forma, se torna um fariseu. A segunda forma de se lidar com a lei é a forma da libertinagem. Vamos voltar um pouquinho, Romanos capítulo 6. Né? Para você entender, a segunda forma é a forma da libertinagem, a hipergraça. Oh, uma vez salvo, sempre salvo. Faça o que você quiser, fale o que você quiser, viva da maneira que você quiser. Deus salvou, está tudo certo, né? Todo preço foi pago na cruz do Calvário. Mentira. Foi pago até o dia que você foi iluminado. Após isso, Hebreus 6 vai dizer: não pode novamente ser renovado para arrependimento. Está perdido? Não, está querendo dizer assim, olha, você agora tem o conhecimento. Agora você vai ter que renovar a sua aliança através das boas obras, fazer novamente aquilo que outrora fazia quando verdadeiramente estava em Cristo. Quem diga bem? Não é o que Apocalipse 3 diz? Volta a praticar primeiras obras. Lembra que você caiu? Não está dizendo para você se arrepender. Está dizendo agora para você, né, fazer boas obras, abrir mão do pecado, abandonar, provar para Deus que realmente quer compromisso com Ele. Quem diga bem? Né? Porque Paulo em Hebreus 6 vai dizer assim: porque aqueles que tal fazem levam Jesus ao vitupério, quer dizer, crucificam Jesus novamente, né? Crucificam Jesus novamente. Jesus não está nem a fim de ser crucificado todo dia, né? Ele já morreu, já foi crucificado, já pagou o preço. Que agora? Agora abandona o erro, abandona a ira, abandona a murmuração, abandona a prostituição, abandona, quem está entendendo também? Maturidade é simples. Uma vez que eu entendo, agora aquilo que eu entendi é aquilo que eu tenho que praticar. Quem compreendeu, diga amém. E na maneira que você entender a graça, vai definir o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Deus pode ter falado 800 vezes contigo que ia fazer algo. Mas segundo Samuel capítulo 2, versículo 30, vai dizer assim: bem verdade, é que eu disse isso mesmo. Eu falei mesmo que eu ia abençoar, que eu ia levantar, que eu ia fazer, que eu ia fazer acontecer, ia babatar, que promessa linda, todo mundo, quando recebe uma promessa, é glorioso, é ou não é? Mas o cumprimento da tua promessa depende da tua conduta durante a caminhada. Mais abaixo ele vai dizer: bem verdade é que eu disse que ia fazer, mas longe de mim fazê-lo. Dessa forma que vocês se conduzem, Israel, dessa forma que vocês estão procedendo, né? Vocês estão me reivindicando o cumprimento dessa promessa, longe de mim fazê-lo. Deus volta atrás? Claro que volta. Deus revoga? Claro que revoga, né? Você diz para o teu filho, ele pede: pai, eu quero muito uma bicicleta, mas eu quero aquela de alumínio, eu quero aquela com amortecedor, né? Aí você diz: então tá, se você for bom na escola, se você se comportar, no fim de ano eu te dou, né? Aí durante o ano a diretoria chama 3, 4 vezes para pagar incêndio que teu filho causou. É respondão, é resmungão, mal educado, né? Sabe, faz birrinha no mercado, tá. Aí chega o fim do ano,
O Senhor prometeu dar a bicicleta. Olha, caso você dê essa bicicleta, eu não sei quem mais ser vergonha, o filho ou o pai, diga misericórdia. Né? Não dou, porque a promessa foi numa condicional, de você for bem nos estudos, de você estudar, de você cumprir, de você tomar banho, de escovar o dente, pentear esse cabelo, né? Sabe fazer isso, fazer aquilo, ser educado. Eu te disse que te daria, mas eu não vou te dar, porque esse ano, ó, você passou as tampas. Quem dá, diga amém. Ai, mas Deus é bom, mas não é trouxa. Quem está dizendo amém? A Bíblia diz: de Deus não se ri, né? De Deus não se zomba, né? Aí eu vou dar porque aí ele vai ficar bom. Piorou, filho. Piorou. Aí ele que vai ficar pior, porque viu que chegou o fim do ano, não teve sentença. Quem está dizendo amém? Né? Não teve punição para ele. Fiz o que fiz, me deu, né? Vou continuar fazendo, né? Só fazer um beicinho, né? Não adianta beicinho para Deus não, filho. E Paulo está se referindo a essas coisas, né? Segunda maneira de compreender a lei, né? É a libertinagem, de lidar com a lei, não compreender. 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de... Com certeza na nossa caminhada há algumas novidades de vida, que não fazemos muitas coisas que outrora fazíamos. Mas também tem muitas coisas nas áreas da nossa vida que não tem novidade nenhuma, né? Em algum comportamento, numa conduta, no andar, ou no deitar, ou levantar. Então não tem novidade. Novidade é, caiu, não cai mais. Mas quando é novidade? Se diz, entre aspas, que se arrependeu, torna a fazer a mesma coisa. Não tem novidade, né? Novidade o quê? Barraqueiro ou barraqueira? Porque tem mulher barraqueira, mas tem homem barraqueiro também, no fiasquento. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Claro que tem. Claro que tem. Não tem novidade nenhuma, né? Conheci um príncipe e se revelou um cavalo, né? Mas como todo cavalo é gerado conforme a sua espécie, né? Tem coisas que no conceito da compreensão da lei e graça, essa libertinagem Deus não aceita. Viveremos, pois, nós novamente no pecado? Diga, de maneira nenhuma. Os dias que se seguem são dias difíceis e trabalhosos. Não está só o coronavírus trabalhando, sabe, nas finanças para destruir, né? Na fé para afastar, né? As pessoas. Não. Também está trabalhando em áreas na vida das pessoas, para elas deixarem de obedecer a palavra, pensando que aquele período é um período de alevante, libertinagem. Diga, não é não. Então nós temos que saber que nós fomos batizados não na vida, mas na morte de Cristo, porque Ele morreu por nossos pecados. O batismo simboliza, nós também morremos para os nossos pecados. Para quê? Para que também sejamos ressuscitados junto com Ele. Quem ressuscitar com Cristo? Quem quer? O arrebatamento, apóstolo, mas se estiver vivo, não tem problema. Você vai ser levado com tudo, amém, mano? Né? Você está lá passeando no cemitério, Jesus vai vir. Vai tremer o céu, vai tremer a terra, os mortos que tiverem em Cristo, né? Nem toda sepultura abrirá, né? Mas com certeza muitas se abrirão. E os que estiverem vivos, também depois. Primeiro os mortos, depois os vivos. Todos nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E qual é a maneira certa, apóstolo? A maneira correta. Então, na libertinagem, aí eu posso, Jesus me salvou, a graça suficiente. Está andando com quem, filho? Com o Espírito Santo que não é.
né? Entende? Quando Deus, Ele entrega, como no dia da maturidade eu falei que Deus nos entregou, Gálatas capítulo 4, a tutores, a curadores, né? Tutores, aquele que, sabe, vai dar conta de você, aquele que tem que ensinar você. Você está debaixo da tutela, amém? De um indivíduo, o qual ele tem a obrigação, a responsabilidade de te ensinar, cuidar de você, direcionar você, para que você alcance um nível de maturidade. Quem está dizendo amém? Tem muitos que não aceitam não, filho, né? Ele aceita a denominação, mas não aceita o líder. Gosto de estar na denominação, mas eu não gosto que ele fale isso comigo. Está pensando o que manda na minha vida? Eu não, filho. Eu não, mas eu sou até no momento responsável, amém, mano? E nessa responsabilidade, eu quero que você entenda que ela é muito séria. O pastor Eliseu Rodrigues, ele diz assim, olha, os líderes, os pastores, farão fila no dia do juízo final. Porque eles terão que responder primeiro porque as ovelhas se perderam. Quem está entendendo, diga amém. Eles procederão essa fila. Você pensa que é fácil ser pastor? Você está pedindo para ser pastor, não sabe o que está pedindo. Porque é uma responsabilidade agora de ensinar. E se estiver na fila, sabe, se não for dado ensino para você se salvar, para, sabe, ora, tem muitos que aceitam o CNPJ, aceitam, não, no contexto igreja, porque a igreja está acontecendo agora como nós estamos reunidos. Você saiu, é apenas um prédio. Quem está dizendo amém? A igreja só acontece quando nós nos reunimos e formamos o corpo em unidade, onde Cristo é o cabeça, amém? A igreja é agora. Ninguém pode dizer eu tenho a mente de Cristo, mentira. Temos agora, como estamos todos juntos agora. Quem está dizendo amém? Né? Eu faço parte do corpo. Não, você é um membro. Você só se torna um corpo quando está presente dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém? Somente quando você está dentro da igreja que você é um corpo, senão é um membro. E todo membro decepado, lançado fora do contexto do corpo, apodrece. Porque é um corpo que, sabe, irriga, não é verdade? Sabe, o sangue para os outros membros continuarem, sabe, vivos, sadios. E Paulo está se preocupando muito com isso. Qual é a maneira correta, apóstolo? Né? Qual é a forma cristã de lidar com a lei? Quando você está diante da lei de Deus, a primeira coisa é você se deleita na lei. Deleitar na lei. Se alegrar na lei. Ter prazer na palavra. Né? Tem pessoas que são seletivas. Eu leio isso aqui eu gostei. Né? Se quiseres, se creres, Isaías capítulo 1, oh meu Deus, comereis o melhor dessa terra, Deus. Oh glória, Deus falou. Ele tem prazer. Mas quando abre aqui, se me ama, obedece meu mandamento. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade. Vontade de quem? Do Pai. Pode chamar Deus de Pai, diga do Pai. Quando é que a vontade, sabe, eu faço a vontade do Pai? Quando a vontade de Deus se torne a tua vontade se tornará a vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Você não tem vontade nenhuma, sabe, aceita que dói menos. Eu acho o quê? Pode esquecer, eu não acho nada, encontrei tudo em Cristo. Quem está dizendo amém? A graça não nos dá direito de achar nada, é reino. Reino já tem sua legislação, reino já tem seu mandamento, reino já está tudo estipulado. Quem entendeu, diga amém. Será que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho? Eu acho que não acha nada, querido. É filho do reino, se comporte e se conduza como tal. Quem entendeu, diga amém. É filho, é filho. Hã? Senhor, eu não gostei disso aqui. Hã? Senhor, vai abrir-se os livros dos, sabe? E abriu-se os livros das obras, o livro da vida. Né? Primeiro livro vai ser aberto este. Depois, o outro livro.
Cada um com sua pasta. Cada um com sua pastinha. Toda a sua obra, tudo que você fez nessa vida, estará escrito. Aceitou Jesus, se tornou tudo em branco. Agora tem ali em diante. Como é que você está sendo iluminado? O ensino está sendo suficiente? Você está tendo compreensão do que é ser santo? Ser santo não é criar orelha, 2 asinhas. Ser santo, diga, é obedecer a palavra. Né? Tem muitos que estão jejuando e orando e achando que são santos, mas continuam no pecado. Né? E esse jejum? Jejuou nada, filho, só passou fome. Né? Quanto período de fome você passou? Passei 24 horas de fome. Né? Por quê? Continua murmurando, continua falando mal, continua cobiçando a mulher do próximo, continua fazendo coisa errada. E Deus vai dizer, eu pedi algum jejum para vocês? Eu não pedi, eu pedi que vocês obedeçam. Amém? Porque, diga, é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode sim usar jejum para se humilhar por causa dos seus erros, para se lamentar por causa dos seus erros, né? Mas o jejum somado à obediência, ele tem uma grande eficácia no meu ser. Quer dizer, diga amém? No seu, no meu, no nosso. Então a maneira correta de se relacionar, amém, com Deus, a maneira cristã, é ter, diga, alegria. Oh, que alegria, né? Romanos capítulo 8, capítulo 7, ainda ele vai continuar dizendo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Querendo eu fazendo bem, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Quem me livra? Que conflito, não é verdade? E talvez você já teve muito desse conflito. Talvez você passou por Hebreus e olha agora, não é verdade? E tem muitas pessoas indagando, será que isso está sendo realidade na minha vida? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Não, você só tem que entender. Você tem que receber a iluminação. Recebeu a iluminação, sabe? Se sujeitar. Se sujeitar. Ter alegria. Tem coisas, eu te garanto, que a Bíblia vai falar e você não vai gostar. Tem coisas que eu abro e quando falo, eu falo, misericórdia, não quero nem passar por aqui. Por quê? Porque quando eu abri, ela se tornou um espelho onde eu estou refletindo. Quem está dizendo amém? E eu não gostei do que vi. Está entendendo? Nem sempre Deus vai falar coisa que você gosta, né? E Paulo vai se conduzir dessa forma. E o fato é que na nossa nova aliança, o Senhor escreve dentro do homem a sua vontade. Amém, amado? Sabe aquele dia que você está com muita vontade de fazer a vontade de Deus? Vou te garantir que foi poucas vezes, né? Você teve muita vontade de fazer a vontade de Deus. Mas não é sempre que você está com muita vontade de fazer a vontade de Deus. Você está com muita vontade de fazer a tua vontade. Olha, na verdade. A vontade de Deus é que você ora, mas não estou com muita vontade. Mas Deus está dizendo para você fazer a vontade dele, não a sua. Você já dobrou o teu joelho e orou pelo teu inimigo? Aquela pessoa que te feriu, te falou mal, te esculhambou, te escorraçou. Aí você quer ter razão. Não, que é? A pessoa está errada. Aí Deus vai dizer, orai pelos seus inimigos. Eu estou mandando você. Deus não pede, diga, Deus manda. Ele manda, ore para o teu inimigo. Abençoe o que vos maldizem, né? Olha só o que Deus está falando agora, como eu vou compreender da maneira cristã. A graça de Deus revelada, ela é mais violenta do que a lei. É mais violenta do que a lei. Os teus olhos te condenam, né? Arranca. Qualquer um que te forçar a dar uma milha vai com ele 2. Se teus pés te condenam,
Corta eles, né? Literalmente estou falando, se desvia desse caminho. Abaixa o olhar. Está iradinho. É na ira que se pronuncia as maiores besteiras espirituais. Os maiores portais do inferno são abertos na hora da tua ira, na hora da minha ira. Quem diga amém? E tudo que você falar na ira vai ser uma ordem no mundo espiritual para aquilo que você disse aconteça na terra. Diga misericórdia, né? Estamos vivendo a nova aliança de acordo com os costumes e princípios da antiga. Amém? Então nós vivemos, os princípios, fundamentos são os mesmos da antiga. Não tem nada de novo, é uma revelação agora para nossas vidas. Quer dizer amém? São fundamentos agora do que Moisés falou. Olha, ele vai levantar um profeta maior do que eu, vocês vão ouvir a ele. Josué, meu sucessor, ele vai fazer vocês entrar. Mas esse profeta que vai vir, que é o verbo vivo, que é a palavra viva de toda a lei que Adonai deu na terra, ele vai ser a palavra viva, não vai ser escrita. Vocês verão a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória dele. Os apóstolos estão dizendo, nós vimos a glória, vimos a palavra viva. Vimos toda a Torá. Jesus é toda a Torá, é toda a Torá, é toda a lei, ele é tudo, ele é o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega, amém? E que nós temos que nos conduzir de forma que seja tudo para ele, e que façamos tudo por ele, e que seja tudo para a glória dele. Quem entendeu, diga amém. Então a forma que você se relacionar entre lei e graça vai definir a tua eternidade, vai definir o teu sucesso, vai definir a tua salvação. Não existe graça, não. Existe graça. Mas existe aonde abundou, né, o pecado superabundou a graça. Não, quem está querendo dizer assim, não importa os delitos que o indivíduo tenha cometido no seu passado, até os mais horrendos que você aborrece, que você abomina, que você condena, né? Porque tem pecados que você te horroriza, você condena, não é verdade? Se eu pegasse, eu matava esse indivíduo. É verdade. É verdade. Os pedófilos, para mim, estariam na fila. Seriam os primeiros da fila. Abusar de uma criança, violentar, estuprar uma criança, estuprar um adolescente, acabar com o sonho. Esses, para mim, estariam na fila. Mas o mesmo que eu odeio, se ele aceitar a Jesus, esta graça abundará todo o pecado. E se Deus perdoou, por que eu não vou perdoar? Ele vai sentar comigo, cear comigo, vou abraçar ele, vou dar a paz ao Senhor, e você, pastor dele, diga, uau, onde abundou os pecados, superabundou a graça. Ele está dizendo, não importa os pecados cometidos, se ele se arrepender e aceitar Cristo, foram todo cravado na cruz do Calvário. Dali em diante ele é uma nova criatura, se matou, se roubou, se estrupou, não interessa, mas me digno, morte de Deus não é justo. Claro que é. A Bíblia diz que Cristo é justiça nossa. Toda alma que pecar, esta morrer. Jesus morreu por nossos pecados. Agora eu entendo a lei e a graça. Agora quando eu leio Hebreus capítulo 6, já não me condeno. Eu sei que entre o cair e o levantar e cair, levantar. Toda vez que cair, qual é o segredo? Volta a praticar as primeiras obras. Não quer dizer que você não tem que se arrepender dos seus pecados, tem, mas ser renovado agora é só pelas obras. Provar que realmente abandonou o pecado. Quem entendeu, diga amém. Né? Vou parar de fumar aos poucos. Não, você vai parar de fumar nunca, filho. Ou você para ou você não para. Né? No mínimo uma semaninha, né? Vou parar de fazer aquilo. Para. Eu vou parar de falar mal. Uau, vai ter que ser o maior tesourão, né? Cortar a pessoa no momento que ela abrir a boca para falar algo errado. Você tem coragem? Então faz isso. Porque são nessas áreas que Deus nos provará, sim, como estamos compreendendo a lei. A graça é mais violenta do que a lei. Se alguém atentar para uma mulher em seu coração, cobiçá-la, já cometeu adultério. Na lei, querido, era se fosse pego fragante, tivesse 2 ou 3 testemunhas.
Agora ele está falando, ó como é violenta. Agora, dá uma olhadinha para você ver, cobiça. Já cometeu adultério. É violento ou não é? Já está no pecado, já está em pecado. Não tem agora. O que eu faço? Destrói o Face, destrói o WhatsApp. Se a televisão abusar, dá uma pedrada nela, amém, mano? Quando nós entendemos a graça de Deus, seremos cumpridores de toda a lei dele. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Porque essa maturidade,